Oi, gente, tudo bom? Vamos falar mais um pouquinho sobre Os Miseráveis? Conseguimos chegar até a página 1000. No último vídeo, fizemos então a leitura até a página 800. E estávamos numa parte bem complicadinha ali, né? Que o Marius estava espionando o vizinho, que era o Thénardier, né? Os Thénardier ali pela fresta da parede. E ele viu então o Jean Valjean e Cosette e ele estava se decidindo em ir atrás deles, né, para ver onde que eles estavam indo, para falar com a Cosette, enfim. Paramos bem nessa parte. Então Marius tenta ir atrás deles, mas a carruagem já havia saído dali, daquele lugar, e Marius estava sem nenhum dinheiro por ali. E até foi uma ironia do destino não ter dado certo, porque por outro lado nós ficamos sabendo de uma situação bem complicada ali junto com o Marius. Então o pai Thénardier tá ali com a sua esposa, estão declarando aquele ódio tremendo a Jean Valjean e Cosette, e ele quer fazer alguma coisa, ele quer se vingar de Jean Valjean. Marius acaba seguindo o Thénardier, vê que ele se encontra com os bandidos da pesada ali da região de Paris, fica sabendo que tem um plano para acontecer e ele vai até o inspetor de polícia para contar que vai acontecer alguma coisa lá com o vizinho, tem o horário que vai acontecer, tem todo o plano que o vizinho arquitetou, porque ele escutou tudo o que aconteceu. E quem é o inspetor de polícia com que o Mário está conversando? Quem? Javert. Javert de novo aparece aí na história. Então o inspetor de polícia fala para ele se acalmar, dá uma arma para ele também, faz um combinado para que no momento que o Marius perceber ali que vai acontecer alguma coisa, é para ele dar um tiro para cima, como uma forma de sinalizar para o policial, e aí então ele entraria e tomaria as atitudes ali cabíveis a ele. Então Marius vai com aquela arma, volta lá pro quarto, e aí todo aquele momento que a gente passa ali junto com o Marius é um momento de muita atenção com o que acontece. Não sei se vocês ficaram assim também nervosos. Por que que acontece? Então lá, quando a gente estava no outro vídeo, lá que a gente fez a leitura até a página 800, o Thénardier, né, chamado de Jondrette, tinha recebido a visita do Jean Valjean com a Cosette, feito de muito coitadinho ali, e tinha dito pro Jean Valjean que estava devendo aluguel, havia vários meses, que poderia ter que sair dali, enfim, fez todo um drama. E Jean Valjean falou, não, eu vou para casa, vou buscar esse valor e eu volto. Então, nesse retorno do Jean Valjean, que ele arquitetou toda uma emboscada para ele junto com os bandidos. Então, ele sabia um horário que a dona lá da casa, lá da pensão, não estaria, que o vizinho também não estaria em casa, porque o vizinho saía para jantar sempre, e o vizinho, no caso, é o Marius. Ele saía sempre no mesmo horário para jantar, então a casa, aquele lugar ali estaria a ermo. Então, esses bandidos entrariam, ficariam no quarto ali à espera, e quando fosse o momento certo, eles iriam agir. E à medida que vai sendo narrado para nós todo o plano, né? O plano em si não é falado explicitamente o que vai acontecer, mas que eles estão armados, que está se armando a lareira para ter mais fogo, que um tá armado com um martelo, o outro tá com uma serra, o outro tá com não sei o que, uma chave. Então aí você imagina o que ele queria fazer com o Jean Valjean, né? E aí foi muita agonia, eu senti muita aflição nesses momentos. Eu não sei se vocês também sentiram, mas eu fiquei agoniada tremendamente. Então, o que o Marius fez? Marius estava ali escutando tudo aquilo, né? Aí ele até pensa, ai, poxa vida, você vê, uma coisa do destino, não deu certo de eu ter seguido eles, por outro lado eu fiquei sabendo de tudo, posso ajudar desta maneira. Só que daí, quando ele tá arquitetando todo o plano, os caras vão lá, tal, ele pede pra filha dele dar uma espiada se realmente o vizinho não tá lá. Aí a menina entra lá, ele tá escondido debaixo da cama. Depois ele passa por um segundo momento que ele quase é descoberto de novo, porque a senhora Thénardier vai lá buscar cadeiras lá no quarto dele, e ele tá escondido atrás da porta. Então, momentos tensos ali que ele tá escondido vendo tudo. Então ele vai vendo toda a situação ali pela fresta da parede. Chega o horário do Jean Valjean chegar até o quarto ali do Thénardier. Ele chega, né? Até então tá tudo bem naquela situação. E o senhor Thénardier vai levando ele no papo e na conversa, uma conversa muito doida, falando da pobreza, e vai mostrar um quadro para ele, não sei o quê.
E naquele momento que ele tá ali iludindo o Jean Valjean, distraindo o Jean Valjean, começam a entrar aqueles bandidos aos poucos. E ali a gente vai ficando aflito, porque ele tá numa emboscada, ele tá se armando todo um cerco em volta do Jean Valjean. E aí entra um, fica escondido, entra o outro. O Jean Valjean começa a estranhar, e o Thénardier fala, não, eles são de casa, eles entram aí mesmo e tal. E todos estão cercando ali Jean Valjean. E o Mário está ali desesperado, olhando aquela situação toda, ele precisa agir em determinado momento. Até então ele não sabe que aquele é o Thénardier, aquele que salvou a vida do pai dele, que ele acha que ele deve alguma coisa para esse Thénardier. E ele tá ali, assistindo tudo aquilo. Até que o Thénardier fala, escuta, você não me reconhece não, eu sou fulano, e não sei o quê. E o Jean Valjean vai naquela, não, o senhor tá me confundindo com alguém, não tem nada a ver. Ele, eu tô te confundindo. Então você é o cara que vai lá e dá boneca pros outros, você é o que se faz de mendigo e fica desfrutando de dinheiro, e isso. E começam ali a se xingar, ele a xingar o Jean Valjean. E o Jean Valjean fala que o nome dele não é, né, que ele é chamado de o time Fauchelevent, não sei o quê. Enfim, armam toda aquela emboscada pro Jean Valjean. Jean Valjean consegue se desvencilhar em determinado momento, quase sai pela janela, os bandidos pegam ele de novo, ele tá ali à frente de uma situação assim destruidora, tremenda, macabra, horrorosa que vai acontecer com ele, porque eles estão armados até os dentes, querem fazer atrocidades com ele. Mas então o Thénardier fala que vai, que é dinheiro dele, resolve chantagear o Jean Valjean. E Mário está assistindo tudo aquilo, ele começa a ter um conflito interno, porque ele escuta que aquele é o Thénardier. Aí ele está entre aquela situação, eu denuncio o Thénardier, eu ajudo o Jean Valjean, porque o Jean Valjean é o pai da moça que ele tanto ficava admirando. E o Thénardier é o cara que salvou a vida do pai dele, o que ele faz, de que maneira ele socorre. Tá, então ele tá passando todo aquele conflito ali, né, interno. O Jean Valjean, então, não consegue se desvencilhar totalmente daqueles bandidos, luta, amarram o Jean Valjean por ali, na cama, pés e mãos, e ele tá ali falando, né, então, que ele vai chantagear, né, ele quer dinheiro do Jean Valjean, o que ele faz? Ele fala pro Jean Valjean escrever uma carta lá pra Cosette, pra Cotovia, como ele fala, pra ela se encontrar, como se fosse ele, pedindo pra ela encontrar com ele. Aí um desses bandidos ia ficar com a Cosette até o Jean Valjean dar esse valor, né? E ele falou, olha, você não me denuncie, você não faça nada, senão nós vamos matar ela, né? Vamos matar a Cotovia e tal. Aí eles soltam uma das mãos do Jean Valjean então escreve a carta e tal. E a mulher do Thénardier fica incumbida de levar essa correspondência ao endereço, e assim eles vão. Tá de novo, Jean Valjean amarrado lá, Marius não sabe o que fazer, se acode, se não acode, se atira, o que faz naquela situação toda lá. E aí passa um tempo, a senhora Thénardier volta esbaforida junto com um dos bandidos e fala, ele passou o endereço errado, né, não tinha ninguém lá, não existia nenhuma menina, nada, passou o endereço errado. E nisso o Jean Valjean tinha soltado as mãos, não tinha conseguido soltar as pernas, ele tinha ali uma artimanha, ele fez uma artimanha numa moeda ali, num bolso que tinha uma faquinha, enfim, conseguiu soltar os braços, as pernas estavam presas. E ele fala pro Thénardier que ele não tem medo, pega um dos braseiros lá, marca o próprio braço, tá ali numa situação tremenda, horrorosa, que vai acontecer ali de matarem ele de qualquer jeito. E aí Marius está num desespero, lembra de um bendito de um bilhete que está lá com ele, que é o bilhete da mocinha lá, quando ele tropeçou com ele, a filha do Thénardier. E nesse bilhete estava escrito assim, fujam, né, os gambés estão vindo, os gambés estão chegando, os gambés seria a gíria para a polícia. Então, pela frestinha que ele estava espiando, ele joga esse bilhete. Aí eles veem esse bilhete que os gambés estão chegando e começam a se desesperar e saem correndo. A parte bem engraçada é que eles estão fugindo e tal, e escapulindo para todo lado, janela e tudo lá e tal, e descendo a escada, e aí tá Javert do outro lado, nesse lado que eles estão descendo, e fala assim, vocês precisam de ajuda, querem meu chapéu, querem uma mão, eu tô aqui, né? E aí Javert tá ali pra prender todos eles, pega eles lá, tal, pedem pra soltar o Jean Valjean, que até então tava preso ainda pelas pernas, e no meio daquilo que tá todo aquele forféu de gente e bandido pra todo lado, e os policiais que estavam também ali, fazendo todo o cerco naquela casa ali, naquela pensão,
prendem, pegam os outros bandidos e tal. Nisso, o Jean Valjean dá no pé, sem que eles percebam. E aí o inspetor, né, o Javert, fica naquela, poxa, o mais interessante ali saiu, né, ficou com aquela pulga atrás da orelha, cadê o cara? E foi para fazer, então, a prisão dos outros. Então vai o Thénardier, a esposa, alguns bandidos, alguns escapam ali no meio do caminho. E Marius, no outro dia, dá no pé também ali daquele cortiço. Sai dali também, porque ele acha que vai sobrar para ele. O livro nos traz mais um período, uma parte histórica ali sobre o reinado de Luís Felipe, sobre revoluções, toda essa parte ali. Marius sai dali, ele vai morar de novo com lembra aqueles amigos que ficavam junto, discutindo sobre política, tá? Um daqueles que ficou muito amigo dele, ele volta a morar com esse amigo. Ele continua fazendo as traduções, só que ele começa a trabalhar cada vez menos, porque ele tá entrando numa situação mais depressiva, triste com toda aquela situação, com saudades daquela moça que ele se apaixonou, então ele vai de novo se afundando numa pobreza, vai faltando ao trabalho, enfim, ele tá assim no fundo do poço. No fundo do poço ele passa mais na rua do que em casa. Aí ele descobre um lugar lá que é chamado como lugar da cotovia, e ele lembra que cotovia, o Thénardier falou que seria um apelido daquela moça que ele nem sabe o nome. Ele começa a frequentar aquele lugar, ele vira praticamente um mendigo, assim, né? Ele tá muito triste andando pra lá e pra cá. E aí nós temos a parte ali da Cosette e do Jean Valjean, então nós vamos nos situando a toda aquela situação da Cosette, que tá naquele período da adolescência, como que foi esse período dos passeios. Nós ficamos sabendo como que foi a situação do Jean Valjean, perceber que aquele rapaz, quando ele levava a Cosette para passear, estava vendo a Cosette com outros olhos, perceber os sentimentos do Jean Valjean. Então, o Jean Valjean nunca foi amado, né? Nunca teve uma família. O pouco período que ele teve, ele perdeu, que era irmã, sobrinhos, né? Então, ele nunca teve uma esposa, filha que dele mesmo, legítima, ele não teve. Então, aquele amor que ele tem por Cosette é tão grande, ele tem um medo grandioso de perder a Cosette. Ele protege muito, ele tem medo de perder a Cosette, né? Então, ele arma toda a casa. Eles foram morar aí num lugar que tem umas saídas diferentes, que não aparece muito a rua. Então, eles sempre estão nessa situação de estar se escondendo. O Jean Valjean vira e mexe e tem medo de ser preso novamente. Aquele senhor que ele ficou abrigado lá na época das irmãs, o senhor Fauchelevent morreu, e ele, como irmão desse irmão, né, entre aspas, do Fauchelevent, virou um guarda nacional. Então de vez em quando ele usava um uniforme de guarda nacional, o Jean Valjean. Jean Valjean alugava outros lugares para de vez em quando eles fugirem. Tinha um lugar que o Jean Valjean ia toda vez que o dinheiro sumia, que a Cosette não ficava sabendo, então ele tinha que arranjar dinheiro, ele tinha que andar com os disfarces, enfim. Jean Valjean vivendo com aquela vida dupla. Então, essa casa que eles moravam, que era como se fossem duas casas, então era ele e Cosette, e mais uma senhora que ajudava ali a limpar. Então, a Cosette ficava como se na casinha dela, e ele na casinha dele. E eles se viam, eles conversavam, eles passeavam, e nesses passeios que ele levava a Cosette a Luxemburgo, ele começou a perceber que tinha um rapaz, né, interessado em Cosette, começou a ver como que era a reação daquele rapaz, as reações da Cosette. Temos a situação também de Jean Valjean não conversar com Cosette sobre Fantine, então os poucos momentos que a menina pergunta sobre a mãe, ele quase não consegue falar, e conforme ela cresce mais, ele menos fala ainda dessa mãe, né, então por toda a situação da Fantine, ele não conversa. Então nós temos a situação toda de ciúmes que Jean Valjean tem da Cosette, o passado de ser um forçado, de estar preso às galés, está sempre ali perseguindo Jean Valjean. Um dia ele e Cosette presenciam uma carruagem cheia de prisioneiros passando por eles, o que Cosette fica muito assustada, ele também fica petrificado em ver tudo aquilo, muito triste. E quando o Jean Valjean se desvencilhou lá dos Thénardier, que ele tinha se ferido lá tinha se machucado com o fogo, que ele pegou o braseiro e machucou o próprio braço, ele foi para casa, Cosette cuidou dele, então ele sentia toda aquela ternura, ele até dava graças por estar machucado, porque ela estava ali cuidando dele, junto dele, lendo com ele,
Então o mundo para Jean Valjean podia ser sempre ele e Cosette. A partir do momento que ele começa a ver que, além disso, além dele e Cosette, ele começa a se entristecer. Então ele passa pelos conflitos de ter que deixar ela viver também. Então ele passa alguns momentos que ele sai daquela clausura com ela, ele começa a levar ela a passeios, começa a levar ela a ver outras coisas também, para ela não se tornar uma prisioneira como ele. E aí, o que acontece? Toda a galera lá presa. O Marius, além de estar naquela situação de miserabilidade tremenda, ele continua mandando, ele resolveu mandar um dinheiro pro Thénardier lá na prisão. O Thénardier não entende o que é aquele dinheiro, de onde vem, mas Marius está mandando pra ficar com a cabeça livre, né? Enfim, ele tem todo aquele pensamento que ele deve alguma coisa pro Thénardier. E uma das meninas lá não tá presa, que é a Eponine. A Eponine não tá presa, tá solta. E ela consegue reencontrar o Marius. E no que ela reencontra o Marius, ela fala pra ele que conseguiu o endereço que ele queria. Porque ela vê ele muito triste e fala, será que isso te traria felicidade? Ou te trazer essa novidade de que eu sei onde ela mora? E Marius pede pra ela prometer nunca contar pro Thénardier, pro pai dela, onde que a Cotovia mora. E nem pra ninguém, ela promete. E ela fala, você me prometeu que ia dar o que eu quisesse, né? Se eu conseguisse isso pra você, a única moeda que ele tem ali, ele vai dar pra ela. E ela fala, não, não quero seu dinheiro. Não quero o dinheiro do Marius, né? Ela quer outra coisa. Aí, nós temos que lembrar que os Thénardier, além das duas meninas, tinha um menino que a mãe detestava, que é o Gavroche. E, além disso, nós ficamos sabendo que os Thénardier tiveram mais 2 filhos, mais 2 meninos que a mãe detestava igualmente. Ela tinha um amor maternal, um zelo, um cuidado com as meninas. Os homens, os meninos, ela detestava. Então, esses 2 filhos, numa situação determinada lá, que eles conseguiram ter um aproveitamento igual aconteceu com a Cosette, eles fizeram a mesma coisa. Então, um cara lá precisou, agora não vou lembrar o nome do personagem, que é tanta gente, precisou lá de... Tinha 2 crianças que ganhavam, que eram cuidadas lá e era depositado um valor para cuidar dessas crianças. Essas 2 crianças morreram, esses 2 meninos morreram. E daí ele ficou sabendo que o Thénardier tinha 2 meninos da mesma idade e tal. E fez a substituição, fez a proposta para eles aceitaram, a mãe deu de bom grado, dando graças a Deus, e ainda ia receber um dinheiro para esses meninos. Esses meninos para lá foram, né? E agora, agora que eu estou nesta página ali, que chegamos até a página 1000, nós chegamos a essa situação que essas crianças estão desamparadas. Estão desamparadas, né? Não tem mais para onde ir e encontram com o Gavroche. Ele vive numa situação de rua também e ele acolhe esses meninos e agora eles estão nessa situação acolhidos ali por Gavroche, estão num lugar chamado de elefante. A estrutura toda em forma de elefante, eles estão lá dentro, se protegendo de chuva e tudo mais. Parei agora nessa parte do irmão dessas 2 meninas, né, dos Thénardier, o Gavroche, que também vive em situação de rua, e ele encontra então com esses meninos que são irmãos dele, e ele não sabe até então, ele acolheu esses meninos. Paramos nessa parte aí da leitura e seguimos em frente. Ah, tá, tem um outro detalhe que eu tava esquecendo, verdade. Algumas situações lá, o Jean Valjean viajava, deixava a Cosette sozinha, ficava um período fora, até conseguir dinheiro e voltava. E nesse período que ele ficou fora, Cosette começou a observar que no jardim havia passos, havia barulhos, enfim, ficou super assustada. Um dia viu o vulto de alguém e falou pro Jean Valjean assim que ele voltou para casa. Ele passou algumas noites procurando pelo quintal. E aí ele viu uma chaminé no formato de um chapéu e falou, olha aqui, Cosette, que você ficou com medo, era chaminé, e os 2 riram. Mas ela no fundo ainda ficou com aquele medo, mesmo confiando no pai dela, pensou, mas, né, aquela sombra sumiu, enfim. Aí um dia ela tava naquele jardim, sentou no banco, de repente ela levantou, no que ela sentou de novo apareceu uma pedra que não estava lá. Embaixo dessa pedra tinha um bilhete, tinha toda uma carta de amor. E aí, numa outra noite, ela encontra com o Marius ali no jardim dela. Eles têm um encontro todo romântico ali, né? No que ele revela que gosta dela e tal. E um fala o nome pro outro. Então, temos a situação de romance aí acontecendo entre os 2. Vamos ver o que vai acontecer com o Jean Valjean, de que maneira que ele vai reagir a isso, como é que vai ser a situação de ciúme, esse mundo encantado dele, onde tá só ele e a Cosette, vai ser quebrado.
Temos também a sombra do Javert ali, né? Em toda aquela situação, Javert conseguiu prender alguns dos envolvidos em toda aquela cilada. O prisioneiro principal fugiu, também deixou uma pulga atrás da orelha ali em Javert. Marius também sumiu, né? Que poderia ajudar ali nas investigações. Então, nós temos a sombra de Javert ali por trás de tudo aquilo também. E vamos, então, dar sequência a mais 200 páginas dessa leitura. Chegaremos, então, à página 1200. Daqui a mais 10 dias, eu volto aqui para mais um videozinho. Espero muito que vocês estejam gostando e participando desse desafio junto comigo. Até o próximo vídeo e tchau!